Boa tarde, meu nome é Bernard Smith e nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre promoção comercial internacional. Sempre quando a gente fala sobre eventos internacionais ou fazer uma visita ao exterior, a gente acaba sempre pensando nas feiras que acontecem nos diversos países. Agora, fazer uma viagem ao exterior, que é bastante custoso, apenas para fazer uma visita a uma feira internacional, não necessariamente é a melhor opção. Existe também a necessidade de se avaliar se existe interesse de se fazer uma apresentação prévia àquele evento, ou de repente uma atividade com jornalistas, ou eventualmente até mesmo uma sessão de degustação de produtos brasileiros naquele mercado que estão sendo trabalhados. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa pensar muito na questão da organização prévia dessas atividades que vão ser realizadas. Evidentemente, existe também todo um aspecto que precisa ser avaliado em relação àquele país a ser trabalhado, considerando os aspectos religiosos, culturais, que acabam influenciando também bastante o dia a dia daquela população e, consequentemente, também entender como é que vai ser a questão da logística para levar todos esses produtos do Brasil para aquele país. Isso é importante porque, quando estamos falando sobre alimentos, existe, por exemplo, atividades específicas que precisam ser realizadas, burocracias específicas que precisam ser realizadas para a exportação daqueles alimentos. E quando a gente também está falando sobre produtos tecnológicos, também existe toda uma questão que precisa ser tramitada quanto à questão da exportação temporária desses equipamentos. Isso acaba custando um certo tempo para que possa ser realizadas essas atividades e, consequentemente, a gente não pode deixar isso para de última hora. Essas atividades nesses eventos internacionais é muito importante de serem realizados, porque uma feira por si só é uma feira de visitação. Existe toda uma divulgação de produtos, mas não necessariamente se vai se fechar negócios naquele ambiente. É claro que muitas vezes acaba se fechando negócios, mas nem sempre. O objetivo justamente é para se mostrar, estar presente, fazer um pouco de alarde sobre o que está sendo feito no seu país, no que está sendo trabalhado, justamente para poder haver visibilidade da empresa e do produto. Isso é importante porque existe a necessidade de fazer uma divulgação da empresa. Não necessariamente uma empresa, por maior que ela seja no Brasil, ela vai ser conhecida no exterior. Ainda mais se é um mercado que não se tem muita tradição, como se faz, por exemplo, no mundo árabe, ou na África, Oriente Médio. Então, tudo isso precisa ser pensado com muito critério, justamente para entender o que precisa ser feito. Uma degustação de alimentos, por exemplo, que pode ser realizada antes de uma feira, pode ser bastante atrativo, por exemplo, para poder fazer a divulgação dos produtos nacionais, os produtos que estão sendo produzidos aqui no país e que podem vir a ser relevantes naquele mercado que está sendo trabalhado. Agora, se a gente está pensando sobre produtos tecnológicos, onde a intenção é divulgar determinado produto, será que não faria sentido fazer, de repente, alguma aliança com alguma empresa daquele mercado que já está presente naquele país, justamente para poder fazer a facilitação do acesso àquele mercado? Às vezes, o estabelecimento de parcerias é extremamente importante e que pode viabilizar a facilitação da identificação dos mercados-alvos naquele país, que não necessariamente vão ser os mesmos do que temos aqui no nosso Brasil, né? Então, isso é interessante de ser avaliado, como é que funciona as questões que estão sendo trabalhadas naquele país, quais são as localizações que deverão ser trabalhadas, algum bairro específico daquela região, daquele país, ou alguma cidade específica que se deve se começar. Isso tudo precisa ser pensado com muito critério, justamente para poder fazer com que o acesso àquele mercado seja o mais adequado possível. Outro aspecto que a gente precisa também entender é como é que vai ser a questão das barreiras comerciais. Quais barreiras existem para aquele determinado país? Será que existem barreiras não tarifárias, que às vezes são pequenos aspectos culturais que estão linkados àquela entrada daquele país, aquele produto naquele país? Quando a gente trabalha, por exemplo, mercados onde possuem bastante influência
influência de outros países, como, por exemplo, quando a gente está falando em África, por exemplo, existem ali vários países que foram colônias estrangeiras europeias no passado, seja da França, seja da Inglaterra. E será que esses aspectos, esse relacionamento que esses países africanos possuem com as suas antigas sedes, será que existem especificações que seriam semelhantes ao mundo europeu, especificamente nessas questões? São aspectos que precisam ser pensados, são aspectos que precisam ser avaliados país a país e que possam ser relevantes nas discussões da questão da abertura do mercado do local. Fico à disposição. Obrigado e até logo.